Boa noite! Seja bem-vindo a mais um Papo de Meio Fio. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você já caiu e quantas vezes você já se levantou? Hoje eu vou contar uma grande história, que na verdade eu não, a minha convidada vai contar uma grande história de superação e como ela conseguiu transformar a vida das pessoas através da superação dela. Eu tô hoje com Bia Hollenberg. Posso chamar de cunhada, né? Esposa do meu irmão, cunhada, conseguiu se superar durante a pandemia e a superação ela foi reconhecida nacionalmente. Ela já foi eleita 2 vezes a melhor hitbox nacional no Brasil, 2020 e 2021, e eu espero que ela vai chegar no tri aí esse ano, né, Vi? Prazer te receber aqui. Obrigada. Obrigado por você aceitar o convite, né? Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rômulo. Um prazer estar aqui. Tô um pouco nervosa agora, não estava. Agora fiquei. Ó, tem uma aguinha aqui, se você quiser tomar água, ficar tranquila. A mão tá gelada. Você fez uma coisa, acho que foi muito interessante, né? Quando a gente fala de... acho que a era de hoje é a era do E, né? A gente vivia na era do O, né? Que era binário, uma coisa ou outra e tal. Então você conseguiu criar uma carreira, né? Ter essa carreira do Hitbox. Você também desenvolveu uma lojinha, né? Sim. Na verdade veio tudo... a loja foi uma consequência. Quando eu comecei no digital, eu tenho uma frase que eu falo desde o meu primeiro desafio digital, que é desistir não é uma opção. E eu sempre falei isso para as minhas alunas, até que meu irmão me veio com essa ideia. Falou, por que você não faz uma blusa? Desistir não é uma opção. Eu falei, interessante. E aí a gente começou a correr atrás e tal, fizemos. A primeira eu fiz 100 camisas. E em poucas horas a gente esgotou aquela primeira leva de blusas. Só para as minhas alunas. Até então não existia loja, era só para elas. E aí, mês sim, mês não, a gente começou a desenvolver modelos. A outra foi exausta, porém plena. Você tem para mostrar? Não, essa que eu tenho aqui, eu trouxe para você. Trouxe um presente para você. Show, obrigado. Essa é a parte boa de você ter um podcast, tá vendo, produção? Ó. Essa é a borbolete, que é uma frase que eu falo para as minhas alunas também. Deixa eu ver aqui como é que... Eu digo que a gente trabalha transformação, né? Eu não trabalho com emagrecimento, eu trabalho com transformação. Então eu peço para elas saírem do casulo e voar. A gente vem a minha história começou assim. Borboletes, excelente. Porque tem muita gente também que emagrece, né? E que começa a fazer exercício físico e depois volta tudo, né? Na verdade, o borbolete é no sentido da pessoa. Muitas vezes, a maioria das minhas alunas é esse bonezinho, ó. Bonezinho, ó. Eu tô sem o retorno aqui do... É sucesso aí, esse. Agora eu... Aqui também. Deixa eu deixar aqui, ó. Bonezinho. Hoje a gente tem na loja boné, blusa. Tem até sacolinha personalizada. É a Closet BR, tá, gente? Hoje a gente tem boné, tem conjunto com a marca, tem blusa, sempre a blusa com uma frase diferente e uma frase que tem a ver com o que a gente faz. Então, as frases que eu vou falando, e agora a nossa próxima que tá vindo, tá? Sozinhas somos fortes, juntas somos imbatíveis. É a Top. Próxima. Ela vai sair no final do mês. E é assim, a gente abre a venda e esgota no mesmo dia. Então, elas já sabem, as minhas alunas já sabem que é correria. Então, antes de eu jogar no Instagram a venda, eu abro para elas. E aí, Show. O que sobra, a gente abre venda no Instagram, porque geralmente nem sobra. Se você quiser comprar, já viu que tem que virar aluna, né? Você tá no Close Friends ali, né? Deixa eu aproveitar que você tá falando das suas alunas e queria... você que tá assistindo, quero passar o telefone para você, produção, por favor, colocar aqui embaixo. 22 99 705 4952. 22 99 705 4952. Se você quiser mandar uma mensagem para a Bia aqui, fazer uma pergunta, pode mandar aqui pelo WhatsApp, que a produção vai estar acompanhando aqui e vai informar a gente pelos áudios. Eu tenho certeza que vai receber um monte hoje aí. Eu tô até com medo. O que a gente tem de experiência? O primeiro áudio sempre é o áudio que abre todas as portas, né? Então, assim, você tá em dúvida, pega aí, já manda o áudio já, que você vai fortalecer essa corrente para mais pessoas mandarem áudio. Isso. Vamos falar de você então, Bia. Como você se descreve a Bia? Ana Beatriz Hollenberg. Tem mais um sobrenome? Quitete Hollenberg Castro. Quitete Hollenberg Castro. Como é que você descreve a Bia?
A Bia, eu sou uma pessoa que eu não paro, sabe? E eu acho que isso me impulsionou muito no digital, porque eu falo pra caramba, que nem eu avisei antes, né? Porque a gente tem um tempo aqui, eu falei, talvez eu estoure, porque eu não falo, eu palestro. Então, assim, eu sou uma pessoa que me põe muito real frente às minhas alunas. Quando eu não tô bem, eu falo. Quando eu tô ótima, eu grito e esbravejo e reclamo da mesma forma que eu comemoro. Então, assim, eu não tenho máscara. A Bia que tá aqui é a mesma Bia que se eu abrir uma live para as minhas alunas aqui, sabe? E eu deixo elas participarem da minha vida assim. Então, assim, hoje, a Bia Hollenberg, né, que a coach, a Bia, eu não tenho máscaras. Eu sou aberta para elas, me exponho realmente de acordo com o meu dia. E o meu objetivo sempre, desde que quando eu comecei a educação física, que eu nem sonhava com hitbox, nem com digital, é transformar. Então, o Borbolete surgiu daí. Quando eu comecei... Vou falar rapidinho aqui. Você me fez uma pergunta, a gente estava conversando esses dias, e você perguntou se eu me via daqui 5 anos, se eu parei já para conversar, para falar sobre isso. E aí eu me fiz essa reflexão em 2020. É o seu ou o meu? Não sei, acho que é o nosso. Porque o meu não faz barulho, não. Então é o meu. Nem vibrar, ele vibra. Eu me fiz essa reflexão em 2020, quando tudo começou, né? Que foi o ano da pandemia, foi o ano que eu entrei pro digital e tal. E em 2015, foi o ano, talvez o ano mais difícil da minha vida, que foi em relação ao problema do banco. E eu nunca imaginaria que 5 anos depois eu estaria transformando as vidas das pessoas, né? 5 anos depois de eu ter a minha vida atropelada pela doença que foi a ansiedade, a depressão e tudo. Então, assim, hoje eu quero transformar, eu estou transformando, e eu entrei na educação física com esse intuito. Não sabia que eu ia chegar tão longe, porque o digital escala a gente, né? Sim, com uma facilidade, velocidade também, né? Eu tenho alunas... Facilidade não, com velocidade, com porque velocidade. não é fácil. Eu tenho alunas em vários países, eu tenho alunas em vários estados e... O que você acha que mudou na Bia? Na Bia de 2015 para a Bia de hoje, assim? Eu não tenho medo. Eu tinha medo de tudo antigamente. Tudo pra mim eu tenho ansiedade. Então a ansiedade, ela te põe um pouco nesse modo medo. Medo de fazer, medo de se vai dar certo ou não. Só que hoje eu não me paro mais. Antigamente a minha vida era banco e eu não conseguia me imaginar fora dali. E eu tinha medo de como era o mundo lá fora. Eu tinha medo como seria e tal. E hoje não. Legal. Caio de cabeça no projeto que viesse. Você falar agora, vamos fazer um projeto? Vamos. E vamos ver. Muito bom, muito bom. Vamos começar então agora para sua história, que você falou do banco. Acho que a história começa lá em 2015 no banco, né? Isso. O que aconteceu assim no banco? O que aconteceu? Como que era a sua rotina? Então, eu com 19 anos eu entrei como estagiária em um banco. Dentro do banco eu fui estagiária, fui caixa, fui gerente, saí, fui para outro banco, fiquei mais 5 anos. E eu saí beirando 30 anos quando eu fui demitida. Tinha uma carreira ótima, né? Comecei de baixo e fui crescendo, trabalhei na regional, fiz uma série de coisas dentro do banco. Quando chegou em 2015, eu achava que era estresse, porque eu só trabalhava, eu só vivia em função de trabalho. E no dia 1º de abril de 2015... Até brinquei com você, parece mentira. Poderia ter sido mentira. No dia 1º de abril de 2015, eu cheguei para trabalhar com a carta de demissão escrita da noite anterior. Eu escrevi antes de ir embora, naquele último dia de março, e botei na gaveta. No dia seguinte eu cheguei, era dia 1º, então a agência tinha menos pessoas, porque algumas tinham ido para reunião. E uma pessoa veio e fez um escândalo comigo. E foi uma pessoa que eu tentei ajudar e tal. E fez um escândalo. Ela tinha acabado de sair da Unimed de uma cirurgia. Ela estava segurando um dreno. E na frente da agência lotada, porque era uma agência central, ela... A cena difícil até de ser assistida, né? Acabou com a minha raça. E eu não consegui reagir.
Porque como é que eu ia reagir, levantar para ficar no mesmo patamar que ela, com a mulher não conseguia ficar em pé, ela estava se segurando. E aí, naquele momento, eu falei assim, não dá. Realmente não dá. Eu já não tinha mais ânimo para trabalhar. Todo domingo era um sofrimento. O meu marido me fez uma pergunta, porque eu só falava de trabalho. E aí ele me perguntou assim, o aniversário de Tiago está chegando, meu filho. O que a gente vai fazer? Porque você não fala, você só fala de trabalho. E naquele momento eu falei, caramba, é verdade, é o seu, hein? É o meu. Eu vou tirar ele aqui. Realmente, eu tô chegando a um patamar de que eu não tenho mais vida, eu não cuido mais da minha vida. E naquele momento eu não conhecia, não sei se você conhece o Joel J. O Joel J, ele fala que a gente tem que ter uma ordem na vida, que é saúde, família e trabalho. Naquela época, para mim, era trabalho, família e saúde. Então, o trabalho estava na frente de tudo. E algumas pessoas já tinham me recomendado, você precisa ir ao médico, você precisa ir a um psiquiatra, você precisa ir a um psicólogo. Eu falo, não, isso é estresse, é estresse, é estresse. Até que no dia que essa senhora fez esse escarcéu dentro do banco, eu esperei ela sair. Quando ela saiu, eu entrei. Eu terminei de atender quem eu estava atendendo, segurando. Entrei, desabei. Quando eu desabei, eu peguei a carta de demissão que eu tinha escrita para entregar. O gerente geral não estava na agência nesse dia, era um outro gerente que estava no lugar dele. Ele falou assim, eu não vou aceitar. Vai se cuidar e depois você volta. Naquele momento, eu falei na hora, eu preciso ir para o psiquiatra. Eu tô realmente pirando. E não deu outra. Dali eu voltei, atendi uma pessoa que estava me esperando, terminei de atender ela, resolvi o problema dela, fui embora, fui pro médico, ele me colocou de licença. Dali pra frente eu fiquei de INSS. O INSS me deu acidente de trabalho. E aí eu fui diagnosticada na época com transtorno de ansiedade generalizado, que eu não sabia nem o que era. Também não sei o que é, não. Sei que é ansiedade, né? Ansiedade, todo mundo ouvindo muito sobre isso. Né? Eu não sabia o que era ansiedade. Ansiedade pra mim é quando você vai acontecer alguma coisa, você fica ansioso, mas não sabia que isso era uma doença. Pra mim era estresse. Eu beirei a depressão porque nada mais era importante na minha vida. Passei também por esse processo já 2 vezes. E quando ele falou pra mim, e pânico, eu não saía na rua sozinha. Quando ele falou pra mim assim, você vai sair de INSS, eu falei, você tá maluco? Se eu sair, o banco para. Porque ninguém atende como eu atendo. Ele falou assim, você tá maluca? Tem que ir lá. Interna. Vou mandar buscar aqui. Ele falou, ele não falou, mas ele pensou, tenho certeza, porque eu vi assim, ó, na feição dele. Ele falou, você tá maluca mesmo. Porque o banco não vai parar porque você não tá lá. E realmente, a agência tá lá até hoje. Sabe Deus como, mas... Tá rodando. Tá rodando. E aí eu entrei pelo INSS e tal. Nesse meio do caminho, eu fiquei muito ruim. Muito ruim. Em relação a não querer sair de casa e nada. Foi quando o Márcio Júlia chegou em Macaé. Que veio semana passada. E ele é muito amigo do meu marido. E ele chegou abrindo o consultório da Seven e falou assim, vamos juntar um grupo de amigos e a gente vai pro Rio fazer corrida. Eu não corria, eu falo para as minhas alunas hoje, elas estão assistindo, elas sabem. Eu não corria de um poste a outro. Mas eu queria participar daquilo ali. Deixa eu pegar um gancho que você falou do Mazé. Pra quem não conhece, semana passada a gente fez uma entrevista com ele. Lá no Instagram do Papo de Meio Fio, @Papo de Meio Fio. Tem o Linktree lá com todas as entrevistas dessa temporada aqui. 4 entrevistas. E também tem a primeira e a segunda temporada. A segunda foi no digital, nessa época que você tava lá. E a primeira foi lá no Meio Fio mesmo, no Beco das Artes. Então se você quiser assistir, tem todo esse conteúdo lá. Eu quero fazer um papo lá no Meio Fio também. Já me pediram já pra voltar pra fazer. Sentar no Meio Fio e bater um papo com café. Tem que ter uma garrafa de café também. Sim, tem. Tinha café, tinha... Aqui também é excelente, aqui também é gostoso. Aqui é outra categoria. Outra categoria, né? Eu acho que o melhor ainda é essa produção aqui, que é fantástica. Vocês não estão vendo. Mas voltando. O negócio aqui, ó. Mazé, então, ele foi... Então, Mazé foi quem deu esse pontapé da atividade física na minha vida. Você não corria de um poste até o outro? Não corria. Subir escada, então, era... Não, eu só subia escada. Era o único exercício que eu fazia na época de banco, porque lá tinha. E aí, meu marido me levava para correr todos os dias.
E o dia que ele não levava, pra mim, o dia não tinha valido a pena. E a gente começou, né? Ele ia lá, corria 100, 200 metros, morria. Minhas metas eram sempre passar 2 postes ou 3 postes, até eu conseguir correr a orla toda. E até que teve a primeira corrida, fomos, se não me engano, umas 30 pessoas pra lá. E quando eu cheguei, eu olhei e falei, meu Deus, eram 13 mil pessoas. Era a primeira corrida que eu fiz, foi das estações de 5 quilômetros. Você lembra de quanto tempo foi que você começou a treinar até a corrida? A corrida foi em julho. Você começou em... Então eu devo ter começado em maio, junho, porque Pertinho, tudo então. aconteceu em abril, a gente teve pouco tempo. Deve ter sido junho para julho. E eu não corria 5 quilômetros, mas eu fui fazer a prova de 5 quilômetros. Eu falei, eu vou chegar. Coragem, foi ali que começou a coragem, Nem né? que seja andando, eu vou chegar. E aí nessa época eu era Bia Bolt. Fiquei conhecida como Bia Bolt, porque eu corria com o pezinho batendo na bunda. Pegava reto e ia embora. E aí foi a minha primeira prova. Aquilo ali pra mim foi uma loucura, sabe? Me deixou em êxtase participar daquela corrida gigantesca e tal. Beleza, dali em diante, eu continuei correndo. Dudu sempre comigo. Aí a gente ia todo mês pra uma corrida grande. E isso me fazia querer treinar. Então eu ia correr todo dia e tal. Voltei pro banco. Era sua terapia. Era a minha terapia. Foi aí que eu fui começando a diminuir os remédios e incluindo atividade. Incluindo exercício, ia correr, ia treinar. E E é fui difícil, né? aumentando. Você querer fazer exercício físico, principalmente quando você tá numa situação... Não, pra mim é o melhor remédio. O dia que você tá muito, mas muito ruim, se você levantar, que seja uma aula, que você procure no YouTube, ou que você põe um tênis e vai andar na praia, você volta. Sim. Na pandemia eu fiz isso, né? Tava trabalhando home office e eu sou broncoasmático, né? Então a família inteira ficou preocupada se eu não posso sair de casa. Minha esposa foi trabalhar na linha de frente do hospital, então ela chegava em casa tremendo pra tirar a roupa, com medo de pegar Covid. E aí acho que foi em 2020, 21. Em 21 eu comecei a me sentir muito mal, vira e mexe tava mal, aí eu fazia isso. Pegava a reta da Ayrton Senna ali, começava a caminhar, eu correr e voltava tranquilo. Evoluí pra academia, comecei a malhar e tal, voltei a jogar bola. Aí eu machuquei, parei tudo. Parei tudo de novo. Futebol, né? Tem essas artes, né? Ah, não fala não. Então, assim... Tá falando da corrida, aí você voltou pro banco. Aí voltei, fiquei alguns meses e saí de novo. Quando eu voltei no ano seguinte, eu voltei em maio e fui demitida em agosto. Então, aí voltei, me tiraram de férias, porque eu tinha férias vencida. Então, eu trabalhei pouco ainda. Daí, quando chegou agosto, eu tava sentindo. Eu falei, eles vão me mandar embora. Porque a pessoa, quando trabalha no banco e ela sai pelo INSS, independente, ainda mais, eu falo, a ansiedade, a depressão, são doenças que não sangram. E se você não vê, você não acredita. Se eu me cortar aqui, todo mundo aqui vai falar, meu Deus, ela tá sangrando. Agora, se eu só disser assim, nossa, tô com uma dor nesse braço, tá nada. Bobeira. Ah, para, sabe? Então, assim, o que a gente não vê é frescura. Eu falo muito isso para minhas alunas, para respeitar a dor do outro. Porque não é frescura. Se ele tá dizendo que é. Não é porque você não sente que não é real. Sim. E fui demitida. Chegou agosto. Cheguei para trabalhar. Passei um batom, postei uma foto. Batom vermelho, fiz uma selfie. Daqui a pouco o gerente falou assim. Aí eu, putz, deu merda. Aí foi minha amiga do lado, deu merda. Ela falou, nada não. Tô sentindo. Cheguei lá dentro, tava todo mundo com o olho marejado. Falei, o que foi, gente? Chegou aqui pra gente agora e tal, não sei o que. Eu falei, tudo bem. Aí saí de lá, entrei no carro, meu pneu tava furado. Que fase, né? Que fase. Tem um amigo como o Pierre que fala que quando você tá chegando perto do final do poço, tem a mola lá embaixo, aí você, pum, caiu, aí você... É o que eu falo para as minhas alunas, eu falo exatamente isso, a gente só sobe quando chega no fundo. Porque tu vai afundando, mas você não tem onde pisar. Então você vai afundando. E uma hora que tu bate no fundo, você pega impulso para subir. Só que para você subir nessa hora tem que ter alguém para te segurar. E é o que eu faço hoje com as minhas alunas. Eu quero ser essa pessoa que tá ali.
para ajudar a subir. E nesse momento que eu fui demitida, eu fiquei sem... Isso foi em agosto de 16, quando eu fui demitida. Eu falei, meu Deus, e agora? O Brasil estava em crise, só demitiam. Os bancos estavam entrando para a era digital, então também estavam demitindo. Eu poderia ter saído de um para outro, mas também não estava funcionando assim. As empresas, muito menos. E eu não sabia o que eu ia fazer da vida a partir dali. Já tinha um ano de crise, né? Foi em 15, né? 15 para 16. 16 deve ter sido o ápice, porque eu me lembro que era só demissão. Todo mundo demitia e os bancos estavam entrando para o digital. Então tinham cada vez menos funcionários. Eu lembro de ter falado com você no bastidor, foi o Banco Nacional. Foi Nacional não. E fugiu o nome de novo. Falei o nome errado de novo. Eu vi agora uma propaganda essa semana aí do banco. Original. Foi um dos primeiros bancos digitais. Foi original. Depois veio o Nubank, foi Inter, enfim, foi vindo. Hoje até os grandes estão grandes no digital. A partir dali, em 2016, eu fui passando o ano. Quando eu comecei a correr, e eu fui fazendo provas cada vez maiores. Então eu fiz 5, eu fiz 10, eu fiz 12, 16 e 21. Uma prova que eu corri de 21, eu treinei, eu corri no final de semana e fui em Mazé, se não me engano, segunda ou terça. Aí quando eu cheguei lá, ele olhou pra mim e falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, correndo. Você não tá fazendo academia? Eu falei, não. Você tá maluca? Você sabe quanto você perde numa prova de 21? Aí eu, não. Mais de 2 quilos de massa magra, você não pode ficar correndo sem fazer academia. Aí eu falei, Jesus. Ele falou assim, você tá proibida de correr. Eu falei, não brinca. Ele falou, não, você vai entrar pra academia e vai treinar porque você precisa recuperar essa massa. Você tá sem? Aí eu falei, não esqueça aquele dia. Aí eu falei, puta, o que eu vou fazer agora? Sem correr. Aí entrei pra academia, aí virou outro vício, outra paixão. Eu me lembro que eu treinava na hora do almoço. Eu morava em Rio das Ostras. Então eu tinha horário pra entrar na academia. Se não me engano, até 2 horas. E eu tinha criança pequena ainda, né? Tiago era bebê. E aí minha mãe chegava na minha casa, bora mãe, vamos, que eu tenho que ir embora, eu tenho que ir pra academia, que eu tenho que entrar até 2 horas e tal. Era todo dia essa correria. Deixava ele com minha mãe e corria pra academia. Quando chegou no final do ano, de 16, eu não tinha R$1 no bolso também, né? Porque eu tava desempregada. Acabou o seguro-desemprego. Acabou tudo que eu tinha. Tinha até o seguro, mas que não dava pra pagar a faculdade pra sempre. Aí eu falei assim, Dudu, meu marido, eu vou começar a faculdade. Como? Eu falei, na fé. Na fé que Deus vai abençoar. Aí ele falou, tá. Aí eu fiz o vestibular e tal, entrei. A faculdade era uma vez por semana. Mas foi um período muito importante, sabe? Eu só paguei o primeiro mês ali, que era o ato da matrícula. E foi negociando. Aí depois eu só fui pagar de novo em julho, para poder fazer o próximo semestre. E fui assim por muitos períodos. E eu só falava assim, eu não posso desistir. Eu vou até o final. Renegociando, mas eu vou formar. E aí entrei para educação física. E por que eu decidi naquele momento? Porque eu tenho muito claro na minha cabeça que se não tivesse sido isso, talvez eu não sei que fim eu poderia ter tido essa história. Tem que agradecer a senhorinha lá do banco, né? O pessoal também que te mandou embora. O que eu falo? Naquele momento, eu só via o fundo do poço. Naquele momento, eu só conseguia enxergar e perguntar por quê. Por Deus, por quê? Eu sempre fui tão dedicada no meu trabalho, sempre fiz com tanto amor. Por que eu fui demitida? Por que eu fiquei doente? Por que eu? Passado e entrando na educação física, eu entrei na educação física para fazer para as pessoas o que a educação física fez por mim. Não era para ganhar dinheiro, eu não conhecia Hitbox, acho que nem tinha Hitbox ainda. Hitbox, ele iniciou em 2018, eu entrei para faculdade em 2017. E é o que você faz até hoje, né? Você faz para transformar, né? Exato. E por isso que meu preço é popular, eu falo isso. Eu cobro um preço acessível, porque eu quero entrar na vida de mais pessoas. Entrou na parte boa aí, que o pessoal que tá assistindo, cara, que isso deve ser muito caro, né? Nada! Tranquilo. E daí
entrei para educação física para ser personal, para trabalhar em musculação de 6 da manhã a 10 da noite. Eu falei, bom, é isso que eu quero. E fui começando, fui indo, 2017, 18, 19 eu entrei pro Hitbox. Na verdade, eu conheci o Hitbox na internet, fiz o curso, levei 2 meses, que é o prazo para poder mandar a prova. Você tem 2 meses para mandar os 4 vídeos, né? E eu falei assim, depois que eu entrei, paguei, fiz o curso, eu falei assim, vai dar pra mim não vou conseguir gravar isso não. Hoje em dia a gente fala que meu HD tem hora que falha, é tanto treino decorado. Pra quem não conhece Hitbox, o Hitbox é um treino ritmado. Então nada mais é que você pegar uma música, por exemplo, agora saiu Acorda Pedrinho. Acorda Pedrinho. Eu já escutei uma piada muito boa de um amigo até, acho que foi o Evandro que falou, foi o Dex, os amigos da comédia falaram, se Pedrinho acordou até agora, tem algum problema com ele. Não acorda nunca mais, não. Porque o Pedrinho já deu. Já deu, todo mundo tá acordando o menino. E aí saiu o treino de Acorda Pedrinho. Aí você fala assim, pô, mas como? A gente tem os movimentos coreografados. Então é agachamento, é stiff, é polichinelo, é corrida, é corda. Então tudo contado. Geralmente a música tem o quê? 8 tempos. Então são 8 tempos de corda, 8 tempos de polichinelo, 8 tempos de agachamento, 8 tempos de stiff. Então um treino coreografado, ritmado. Eu sou apaixonada. Hoje pra mim não existe modalidade melhor. Eu ia te perguntar até sobre isso. Você falou que você teve a questão da ansiedade, da depressão, e você se encontra como um tratamento, esse encontro com algo que você ama fazer, como você falou. E você vem falando sempre disso, né? Qual o papel que você acha na sociedade, né? De você ver as mulheres que são suas alunas, a importância delas encontrarem até um caminho profissional, pessoal, para questões mentais, de saúde mental. Eu falo sempre isso. A gente precisa entender que concorrência tem em todo lugar. Nessa fase de Covid, que ficou todo mundo em casa, muita gente começou a vender bolo, a fazer bolo de pote, a fazer crochê, Só que se você não se colocar primeiro no mercado, tudo é digital hoje. Então eu preciso ter o meu produto para vender no mercado. E eu falo para elas, vocês têm que fazer. Vocês têm que deixar de ter medo, porque eu entrei numa faculdade com 30 anos. E hoje eu sou a Bia Hollenberg com 35. Então, assim, eu entrei sem imaginar o que seria no final. E quando eu cheguei no meu último período de faculdade, eu já estava com 300 alunos na internet, sabe? Então, assim, não tenham medo, invistam em vocês. Rômulo, o apoio dificilmente vem de gente que está perto. Você sabe disso. É verdade, verdade. Então, assim, muitas vezes dentro de casa vai ter o marido que vai dizer, você tá doida, isso não é pra você. Já tem um monte de gente, lá onde eu trabalho, todo dia bate um na porta com bolo de pote. Cara, o meu é melhor do que o de todo mundo. Eu vou ter um diferencial que o meu bolo vai ter alguma coisa que os outros não têm. E se a gente for parar pra pensar que já tem, tudo já tem. Podcast a gente tem gigantes. Tem inúmeros. Profissionais na internet dando aula de educação física, tem um monte. A minha é legal você falar isso, que eu comecei gravando vídeo na praia. Gravava o vídeo diário, era diário do meu negócio, o canal. E eu escutei de algumas pessoas da família, não foram diretamente pra mim, não. No corredor ali, no bastidor. Fala pra arrumar um emprego, parar de ficar gravando vídeo na praia. Eu fico feliz hoje a gente estar aqui, de ter um programa que está em crescimento e ter a possibilidade de dar esse espaço para você vir falar para pessoas, para poder impactar mais pessoas. Então acho que tudo é uma construção e a gente precisa acreditar. Acreditar. Assim, se eu tivesse parado com 30 anos e falado assim, caramba, vou fazer o que da vida? Com 30 anos, 2 filhos, casada, não vou fazer, nada é para mim. Também não tem dinheiro, que era a parte importante, que foi na fé. Isso aí, sempre tem gente que me pergunta, tô sem dinheiro, como é que eu faço um negócio? Tem várias maneiras. Na fé foi boa. Eu entrei na faculdade na fé. Eu fui pagando, renegociando. E só Deus sabe, de cada 6 meses, como é que eu fazia. Era eu pedindo ajuda pro meu pai, e depois quando eu peguei um dinheiro do banco, eu fui lá, acertei, e por aí foi. E com 30, a gente acha que já... Ou você vai ser muito bem
como é que fala? Sucedido. Ou você chega no 30 não conquistou nada, você é um bosta, morreu, acabou. Tem essa marca, né? Eu com 28, meu problema foi 28, tá pertinho dos 30 ali, foi 28, 2 separações, já fiz um monte de merda. Devendo, quebrado, cara, tá difícil pra mim. Não dá mais, não dá mais. A gente pensa assim. E eu fui. Não sabia onde eu ia chegar, mas sabia que eu ia construir alguma coisa dentro do que eu planejava. E hoje eu falo muito para as minhas alunas. Eu tenho várias que viraram coach hitbox depois que passaram por mim. E outra, eu recebi uma mensagem, tem um mês mais ou menos, de uma aluna com 40 e poucos anos, falou assim, eu tô entrando na faculdade de educação física. Ah, que legal. Eu falei, nossa, vai com tudo. Vai que com legal. tudo. Ela falou assim, você me encorajou muito a fazer uma coisa que eu achava que eu não tinha mais idade. Mas não é idade, a minha sogra formou com 50 e poucos anos. E ela foi uma das pessoas que me encorajou, porque com 30 eu tava velha, com 50 ela fez a faculdade dela. E tipo assim, caraca, celular, computador, ela fez a Anhanguera na época, que era totalmente digital. Eu falei assim, meu Deus, ela fez. E na fé, renegociando e pagando. Eu falei, cara, ela fez 4 anos de faculdade, eu não vou fazer por quê? Meus pais, eles se formaram também depois de mais velho, bem mais velho, minha mãe e meu pai, né? Mas aqui tem, acho que um áudio pra você aí, não tem, produção? Ai, que medo. O primeiro saiu, hein? Oi, aqui é a Amanda, a Amandinha. Amandinha, Boris. E não é para fazer pergunta, é só para agradecer que eu estou há 2 anos com a Bia. E nesses 2 anos ela transformou, né, a minha vida. Eu consegui sair do casulo, né? Eu estava há 6 anos sem conseguir usar um biquíni e hoje eu uso. Hoje eu consigo usar um cropped. Além do emagrecimento, foi uma transformação de dentro para fora. Queria dizer que você é luz na minha vida. Queria dizer que você é maravilhosa e que a sua loucura combina um pouco com a minha. Muito obrigada por tudo, tá? Que além de coach, você é minha amiga e que você merece o mundo. Amo tu. Beijo. Que legal, Amandinha, que legal. Obrigada, Amandinha. Essa temporada tem sido muito interessante, que eu acho que de 5 entrevistados, essa 5ª entrevista, 4 tiveram lágrimas aqui, né? Eu acho que vou comprar uma caixinha de lenço pra deixar aqui. Os 4 tiveram. Mas eu não esperava. Você já sabia do ato aí da transformação, mas eu acho que... mês. É. Todo encerramento de mês eu choro com elas, porque são depoimentos que mexem demais. Isso que dá um pouco mais de força também pro dia difícil, não dá? A Amanda, a maioria delas, a primeira conversa, a primeira mensagem é: eu sou sedentária e eu acho que eu não vou conseguir. Aí eu falo, o primeiro passo você já deu, que é falar comigo. Então agora você só tem que começar. E você vai conseguir. Cada uma tem o seu tempo. O seu tempo de maturação, o seu tempo para sair do casulo. A Amanda, ela entrou muito mal. Ela tem depressão, ansiedade, mesma coisa que eu. A gente se identifica, por isso que ela falou, nossa, loucura. Ela virou uma amiga para mim. Aí eu digo que ela é líder da tropa, porque ela tá sempre no meio do furdúncio. Algumas já. E quando a Amandinha entrou, ela entrou desse jeito, bem cabisbaixa, bem desacreditada. E nunca mais ela parou. Ela foi continuando. No final do ano, ela mandou uma foto de biquíni. E aí ela botou o texto que fazia anos que ela não usava biquíni e fazia anos que ela não ia à praia. E aí ela me mandou uma foto dela e das meninas dela com meu boné na praia. E ela falou, Yasmin, que é a mais nova, a Yasmin não tá nem acreditando que a gente tá na praia. Tipo assim, elas estavam em êxtase, porque a mãe não fazia isso. Abriu a caixa de ferramentas. Vou segurar um pouquinho esse áudio aí. A mãe não fazia isso com elas. Ela não ia pra praia. E quando ia de roupa. Ia mal-humorada. Então a transformação, quando eu digo, a transformação é de dentro pra fora. Eu não trabalho com emagrecimento. Se você chega pra mim e fala assim, quanto que é pra emagrecer? Não entra
Não vem com a mentalidade que você quer emagrecer. Vem com a mentalidade que você quer fazer parte de um grupo de emagrecimento, de transformação, de recuperação de autoestima, de amor próprio. A gente tem uma música que é Acordei Gostosa, que é da Jojo Todinho. E eu boto sempre pra elas, acordei gostosa, acordei me amando, olhei no espelho e logo percebo eu sou poderosa. E isso virou assim o lema. É acordar, é se olhar no espelho e é dizer que você é gostosa. É parar de acordar, olhar no espelho e só reclamar. Olhar pra você e falar assim, nó, cruzes, que troço feio. Porque quanto mais você reclama, mais no buraco você entra. Mais no casulo você se fecha. Então assim, você tem que fazer alguma coisa pra mudar. Só reclamar não vai adiantar. Vamos pro áudio aí então, produção? Mais um. É pesado ou é tranquilinho esse? Então, tá bom. Boa noite, Rômulo. Boa noite, parceira, Bia Roneberg. Mas é... Gostaria de fazer uma pergunta para Bia. Bia, como foi a decisão sua de trocar um trabalho que você já tinha, que era no banco como gerente, e deslumbrar nessa vida da educação física e hoje ser reconhecida 2 anos seguidos como a melhor coach do Hitbox do Brasil? Conta um pouquinho pra gente aí. Um abraço, boa noite, tô acompanhando aqui, tô adorando. Vocês são top demais. Show de bola. Obrigada, parceiro, meu parceiro, a gente tamo junto demais, mas é uma pessoa que soma demais, ajudou muito na minha trajetória. Mas assim, parceiro, na verdade eu não escolhi não, sabe? Entraram com o pé, eu entrei com a bunda. E aí... Excelente pergunta, viu? A turma aqui manda pergunta boa pra caramba, galera. O banco, na verdade, me colocou ali na rua. E tem uma música que diz Deus fecha a janela, mas deixa aberta a porta. E foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Fechou ali o banco e a educação física que eu nunca tinha imaginado. Na verdade, eu até pensei em alguma fase da minha vida, mas meu pai dizia que a educação física é coisa de quem não quer nada fora do Brasil. Mas na nossa época, quando a gente começou a fazer faculdade, tinha isso, né? Tinha isso. Era a frase do meu ninguém pai. imaginar que a educação física se tornar o que é hoje, né? Na educação física era professor de escola, né? Ou de academia. Só. É isso. Só tinha essas duas. Mas aí estudou anatomia no primeiro período lá já, né? Aí você já fala assim, eita, que isso não é tão fácil quanto eu imaginei, hein? Mas quando eu fui demitida, naquele momento eu não sabia muito o que fazer. E pela corrida, pela Seven, pela puxão de orelha que ele me deu e me jogou dentro de uma academia forçada e fez eu me apaixonar pela musculação, foi quando eu resolvi entrar para a educação física. E o que me deu esse giro foi o Hitbox e a pandemia. Porque talvez, se não tivesse acontecido a pandemia, eu estaria em academia até hoje. Então, em 2017 você começou a faculdade, em 2020 você conhece o Em Hitbox. 2019 eu conheci o Hitbox. No início do ano, levei 2 meses para passar na prova, para mandar minha prova, mandei Então foi e antes fui da aprovada. pandemia já, então. Foi antes, eu cheguei a trabalhar em academia. Até então, eu trabalhava como estagiária de musculação. 4 horas por dia, de segunda a quinta, se não me engano. Ganhava uns R$500. E 2019, lembra que eu não tinha dinheiro, era tudo na fé. 2018, as crianças chegou o final do ano, eu falei, e agora? Como é que eu vou pagar a escola ano que vem? Não tem como pagar a escola. E passei, a pessoa ansiosa, ela vive o problema, né? Passei todas as férias pensando em como as crianças estudariam no ano seguinte se eu não tinha mais como pagar a escola. Fui lá na escola, bati na porta, chamei a dona, que é o Barroco Lopes, que é a Valéria, e expliquei a situação. Valéria, só o desconto não tá mais adiantando. Eu sei como que é essa loucura. Só o desconto não tá mais adiantando. E esse ano eu vou ter que botar as crianças no público. Eu tô fazendo educação física, e se você puder me dar uma oportunidade aqui dentro, para eu trabalhar e as crianças estudarem, eu trabalho o dia todo, de manhã até a noite, para eu não ter que tirar eles daqui, porque eles gostam muito de lá. Estão lá até hoje. Primeiro dia de aula, ela falou assim, vem no primeiro dia, que nem que eles estudem até o meio do ano, a gente vai ver uma solução. A Valéria tem um coração do tamanho do mundo.
Cheguei lá, primeiro dia, botei cada um na sua sala, procurei ela. Ela falou assim, amanhã você vem, que amanhã tem educação física, vem com a roupinha e tal, não sei o que, você vai ficar na natação. Corri pra Centauro sem dinheiro. Dudu, preciso comprar um maiô. Eu vou ficar na natação, vambora. Cata daqui, cata dali. Fui lá na Centauro, comprei um maiô, comprei uma blusa de sol, porque era sol o dia inteiro na cabeça. E fui prontinha já no dia seguinte. E aí eu trabalhava terça e quinta de 7h30 da manhã às 17 horas na escola para as crianças poderem estudar, 2019. No meado do ano, o filho dela inaugurou uma academia, que é a Barroco Fit. Eu falei assim, caraca, é agora. Porque eu já tinha pedido na outra academia onde eu já estagiava e eles não me deram a oportunidade de mostrar o hitbox. Falei, beleza. Ciro, tem uma modalidade, ó, diferenciada, ó. Tem mais um. Diferenciada e tal. Ele falou, beleza. Aí, quando inaugurar, você dá a tua aula. Aí a gente vê. Inaugurou a academia cheia, eu dei a melhor aula que eu já tinha dado na vida. Que eu já tinha dado uma ou duas só. Então a terceira... Foi. Eu acabei com isso aqui queimando de tão pesado que foi a aula. Quando acabou, eles já falaram assim, vamos fechar o horário. O pessoal gostou. Aí eu falei, caraca. Aí peguei os meus horários com eles. Eu era estudante. Estudante não pode dar aula sozinha. Aí entra meu amigo Bruno Reiser. Eu falei, Bruno, não posso dar aula sozinha. Bora comigo? Ele falou, bora. Você dá meia hora, eu dou meia hora e eu fico sentado lá naquela 1 hora. Enquanto você dá a sua, eu tô te supervisionando. Eu falei, fechou. Aí era assim, eu chegava, dava minha meia hora de aula, ele dava outra meia hora da aula dele e ele ficava como meu supervisor lá na Barroco Fit. E aí vieram outras academias. A Formativa me convidou, a Vida Ativa me deu um horário. E eu comecei a trabalhar ali. Então eu trabalhava, saí do estágio, fiquei dando aula. Eu dava 2 aulas de manhã, 2 aulas de noite. Na terça eu trabalhava na escola o dia inteiro, dava uma aula à noite. Quarta, 4 aulas. Quinta, escola e aula. Sexta eu dava aula de manhã. Então era só porrada. Já fazia academia junto ali já? Não, mas nunca mais eu treinei. É só hitbox. E... Quer abrir o áudio? Ou eu continuo? Não, pode continuar. Isso foi 2019. Então, aí em 2019, no outubro, eu só tinha minhas turmas, algumas turmas, né? Eu falei, cara, eu vou fazer um aulão. Chamei Clébio, Dudu, que é a minha equipe de produção, hoje, né? E eu falei, vamos fazer um aulão. Fizemos um aulão na quadra. Como é que chama a quadra? Quadra de São José. Que virou um boxe agora. Que virou um boxe agora, é. Aí fiz um aulão ali, deu 30, 40 pessoas. Eu falei, caraca, tem um monte de gente, nossa. Fiz um aulão beneficente para arrecadar alimento e tal. Amei. Quando foi chegando o final do ano, uma academia grande dos Cavaleiros, eu tinha ido lá oferecer a minha aula. Só que eles falaram que eu não tinha jeito para aquilo ali e que a academia deles não... Aquele produto não se identificava com a academia deles. Eu falei, mas se você quiser, eu posso te dar um estágio como musculação. R$5 a hora. Eu falei, obrigada. Cara, não, obrigada. A gente tem essas propostas assim, né? Tipo, eu não presto pra dar aula, mas pra fazer R$5, me pagar R$5 de estágio, eu falei, não é isso que eu quero. Eu saí dali, não sei se eu posso falar. Não vou falar porque ele merece. Na mesma hora, eu falei assim, eu vou mandar uma mensagem pro Ricardo Salgado, da Infinity. Peguei o celular e falei, Ricardo, há 2 anos atrás você me deu uma oportunidade de fazer estágio e eu não fui porque eu não me achava preparada para fazer estágio ainda no início da faculdade. Só que hoje eu trabalho com hitbox, que é uma aula assim, assim, assim. Queria dar uma demonstração na sua academia. Posso? Procura o Igor, marca tudo com ele. Só marcar data e hora. Tem uns anjos que aparecem na nossa vida assim, né? Isso foi final de 2019. E aí, 13 de janeiro de 2020, ele foi nosso aulão da Infinity. Eles praticamente tiveram que fechar a academia, porque a academia tinha tanta gente, mas tanta gente, que não tinha mais como entrar na sala. Tipo, a sala lota com 30, tinha 60 pessoas. E uma coisa importante que eu não falei, eu fui a primeira coach aqui em Macaé.
Do hitbox. Do hitbox. Então, eu ouvi muitos nãos, inclusive de pessoas próximas. Cortou o mato, né? Porque não acreditavam que eu poderia dar aquela aula, ou que aquela aula fosse boa, como eu falava. Próprios amigos, né? Que a gente pede mais... pede primeiro pros amigos, os amigos negam, aí os de fora dão, os amigos estendem. E era tudo muito novo, porque era o Fit Dance, que era a galinha dos ovos de ouro. Quando eu cheguei lá na Infinity, a aula bombou, acabou a aula, o Igor, que é o coordenador, já falou assim, vamos conversar, marcar teu horário. Eu falei, opa, eita, comecei 2020 arrebentando. Aí ele falou assim, ó, vou te dar segunda e quarta, 16 horas. Eu falei, putz, 16 horas, cara, 16 horas, vou dar ninguém, quem tá na academia 16 horas? Aí eu falei, tudo bem, vamos lá. E aí, pra quem começou com 1 aluno, 2 alunos, 4 alunos, lá na Barroco Fit, que foi quando eu comecei, eu botava 30 pessoas, a lotação da sala, numa turma de 16 horas. Eu falei, caraca. Começou a chamar a atenção. Tá dando certo. Tô evoluindo, né? E as outras academias já eram turmas lotadas. E aí eu passei a ser a Bia do Hitbox. Né? Saiu Bia Bolt, Bia do Hitbox, até virar Hollenberg. Até virar Hollenberg. Vamos ver o áudio aí? Tem um áudio, deve ter mais de um ou tem só um só? Tem um. Tia Bia, eu tô muito orgulhosa de você, eu tô te assistindo. Eu tô muito orgulhosa de você mesmo. Alice! Ai, que linda. Minha sobrinha. Que linda. Tá vendo? Ai, que gracinha. Beijo, Lili. Beijo pra vovó. Beijo pra minha mãe, que deve estar chorando. Pra minha cunhada, pra minha sobrinha, pros meus irmãos. Bota pra fora. Não, senão eu borro. Acho que as pessoas não estão nem acostumadas a me ver desse jeito aqui. Mandar um beijo pro meu sogro, pra minha sogra, pros meus filhos, porque eles ligaram todas as televisões. Tenho certeza que tem televisão ligada na cozinha, na sala, todos os celulares. E que estão me assistindo. Meu sogro deve ter mandado pra toda a lista de contato dele. Que legal, que maneiro. Eu fico feliz de... Um beijo pra vocês. Mamãe ama, tá? De ter o privilégio de te entrevistar, né? Aí, mandar um beijo pra Maria Flor, que é minha outra sobrinha. Também pra Laura, que deve estar assistindo também. Da minha irmã Sara. Eu fico feliz, um privilégio de te entrevistar. Mas eu vou deixar a última fala finalmente. Então vamos lá. A gente estava em 2020, né? 2020, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Bia do Hitbox. Bia do Hitbox. Janeiro. E comecei a colocar a sala cheia na Infinity. E aí o coordenador tinha falado, né, que a média de horário para 4 horas era 8 a 10. E aí eu comecei a botar 15, 30. 20, 30, 30 e tal. E logo antes da pandemia teve uma quarta-feira chuvosa, mas tava chovendo muito. Você olhava pelo vidro da Infinity de frente pra praia, não dava pra ver nada. E a sala tava lotada. E eu fiquei... Aquilo ali pra mim já era êxtase. De quem recebeu vários nãos. E vários horários que não são horários de pico. Tipo, 9 da manhã não é horário de pico e eu enchi a sala. 16 horas não é horário de pico e eu enchi a sala. Então, assim... Aquilo pra mim já foi muito bom. Veio a pandemia em março. 16 de março foi o último dia que eu trabalhei, até na Infinity, nesse dia, e na Barroco, que era dia, na segunda-feira. Eu falei, e agora? Errou. Dia 17 chegou a mensagem, as academias não abrem mais. Eu falei, puta merda. E agora? O que eu vou fazer? E agora? Quem vê assim, né? Fala, não, isso aí foi mole. Moleza. Liga a câmera, grava aí, fez um cursinho, rapidinho, pá. Não, isso aí demais, né? Ela tinha dinheiro, por isso que ela deu certo. Pô, tem uma música do Xande de Pilares, que chama Gratidão, e ele fala, ele agradece várias coisas, e ele fala assim, canela russa, eu andava por aí. Gente, vocês não tinham noção de como era a minha perna quando eu trabalhava na natação. Vocês não têm noção do que um professor de natação passa naquela água de cloro. Era de gastar Doideira. litros de hidratante para conseguir recuperar a pele. E Porque pra era de 7h30 da manhã. né? Lembrando disso. Né? Estudar. De 7h30 da manhã às 17. Voltando Dentro em d'água. 2020.
Pandemia, e agora? Pandemia, fechou a academia, falei, ferrou. E aí, Deus fecha a janela, mas deixa aberta a porta. Naquele momento eu não sabia mais o que fazer. Foi quando o dono do Hitbox fez uma live para falar, olha, a gente só podia dar aula presencial, né? O curso só te deixa ser professor presencial. Eu vou liberar para vocês fazerem live, para vocês venderem a aula e tal, digital. Só que meu Instagram só servia para ver fofoca. Eu seguia artista, eu tinha, sei lá, 1.000 seguidores, era muito. E era para isso. Aí minha primeira turma foi no Facebook, fechada. No quarto da minha mãe, Dudu com o celular na mão. Era ele o DJ. Porque o celular dele ficava na caixa, o meu passando aula. E eu, gente, eu tô morrendo de medo, é uma dor de barriga, socorro, meu Deus, o que vai dar isso? Tal. E aí depois eu comecei por isso, março. 16 de março foi a última aula. Tipo, eu tive uma semaninha que eu comecei a fazer live aberta. Abria o Instagram, fazia uma live de treino, treinava de frente para ali, conversava, batia papo. E quando chegou no primeiro final de semana de abril, minha primeira turma foi dia 6 de abril de 2020. Isso devia ser na segunda. No sábado, a gente tem um grupo, assim, os coaches, né? A gente conversava. Falei, o que você tá fazendo? Nada. E você? Tô na merda também. E você? Tô na... Vamos fazer o que a Raika falou? Cara, tá doido. Ninguém vai pagar. Eu falei, ninguém vai pagar. Tá todo mundo agora, né, racionando, vai ser mandado embora, os empregos acabando e tal. Eu falei, vamos tentar. Aí cada um começou a tentar. Eu peguei o Canva, que eu ouvi falar, nunca tinha entrado. Baixei e falei, vamos ver. Saiu uma arte. Falei, bom, vou postar para começar 21 dias segunda-feira. Como é que vai ser? Não sei. Deixa a vida me levar. Na sábado eu postei e falei, entre nesse grupo que amanhã eu abro as inscrições. No domingo acordei, abri as inscrições, tal hora, vamos supor, 9 horas da manhã. E aí começou a chegar comprovante no meu celular. E eu, meu Deus, toda hora, mãe, olha só, Dudu, olha só, meu Deus. E eu fiz por R$29,90 naquela primeira aula, 21 dias. No final do dia, eu tinha 100 pessoas inscritas. Naquele dia. Caraca, doideira, né? Aí eu falei, caraca. 3K, né? Eu ganhei 3 mil em um dia. Coisa que eu não ganhava trabalhando, dando aula e na escola. Sim. Se eu tirava 1.200 era muito. Então, assim, eu era bancária, eu ganhava muito bem. Eu tinha muitos benefícios, como bancária, um salário em benefícios. E aí eu fui lá no fundo do poço, na doença. Fiquei vivendo do INSS. E aí depois eu fui mandada embora. A gente ficou vivendo do salário dele, só, para cobrir todos os gastos que antes era meu e dele. Ou seja, eu não tinha mais R$1 para nada. A faculdade foi na fé. Até que veio nesse primeira turma que eu fiz 3 mil, fiquei muito feliz. Falei, meu Deus, amei. E dali eu comecei a dar aula. Eu dava aula na sala lá de casa. E aí o vizinho reclamava. Começaram a reclamar. Porque eu grito muito. E aí eu gritava e a vizinha de baixo era professora de turma. E aí atrapalhava a aula dela. Esse problema foi um problema pra todo mundo, né? Eu trabalhava em casa, também tinha uns vizinhos, cara, que as crianças chorando. Tava no meio da reunião comercial, as crianças começavam a chorar e doideira. Aí eu comecei a fazer... Aí surgiu Bia Hollenberg. Né? Até então Instagram, Ana Bia Hollenberg, né? Quando eu pensei assim, cara, eu trabalho com Hitbox, mas eu não sou o Hitbox. O Hitbox tá lá, o oficial. Eu sou Bia Hollenberg. Então eu preciso criar uma identidade. E aí foi quando a gente fez a primeira logo. Que foi... Não, essa é a segunda. Essa já é redesign já. Essa é a primeira. E aí minha mãe falou assim, vem dar aula aqui em casa. Não tem ninguém em casa, você dá aula aqui. Falei, beleza, mas eu posso botar um BR na sua parede? Ela falou, pode. Não vai ficar na sala. Você entra assim, dá de cara com o BR dela. Até hoje eu tenho na minha sala também. E criamos o BR, fizemos lá o adesivo, botamos na parede dela e eu comecei a dar aula. Todo dia eu ia pra casa dela, dava aula lá e depois ia embora. Dava aula e ia embora.
Aí dali eu comecei a ter o BR na parede, que já era a minha marca. Isso em abril. Em maio eu já dobrei o número de alunas, né? Comecei com 100 em abril, em maio eu já tinha 200. E aí vieram as blusas. E aí entrou a Closet, que até então não existia Closet. Eu fiz a primeira blusa pra ver. E eu fiz 100 blusas e era... Se meu pai tivesse que falar assim, é a Bia melhor do Brasil. Mas tem boa. gente que liga o BR. Se você pensar num olhar internacional, é Bia BR, pô. E tem gente que fala que se você jogar isso aqui no Instagram, ele vira RB. O meu símbolo, quando tá o Instagram, ele gira a tela. Entendi. Então, muita gente fala RB e acha que é de hitbox. Boa também. E aí veio a Closet, que eu virei um Instagram. E aí eu passei a fazer blusas de 2 em 2 meses. E fazia e vendi, fazia e vendi, fazia e vendi. Em 2020, quando viramos 2021, final de 2020, eu vim morar em Macaé. E aí eu fiz outro BR e botei na minha sala de casa. Só que eu falei, cara, essa sala não é o que eu quero. Eu vou trocar minha identidade, trocar minha logo e fazer isso crescer. Ou parecer grande. Que dizem que tem uma frase que é assim, né? Você não precisa ser grande, você precisa parecer grande. As pessoas têm que te achar grande. E foi quando Dudu entrou em contato. Dudu é quem cuida de tudo por trás, né? Eu tenho a ideia. Eu tenho a ideia, ele vai lá e põe em prática. De sexta pra cá, ele falou comigo todo dia. E aí a gente criou o paredão, que é o paredão que eu dou aula hoje, que é esse aqui. Top. Mostra pra câmera ali, ó. Muito maneiro. Muito maneiro. E isso foi início de 2021. Então eu já mudei a minha identidade visual, que era bem simplesinha. Eu tinha pego na internet e transformei com o meu BR. E graças a Deus a gente foi crescendo cada vez mais, né? Eu já tive 600 alunos em um mês. Então, assim, hoje eu fico na média, porque a gente teve um boom muito grande durante a pandemia. Então, chegou a ter 600 e poucos alunos. E hoje eu me mantenho na média, porque eu consegui segurar boa parte do meu público. Muito bom, muito bom. Tem áudio aí, né? Eu queria abrir também o Instagram da Bia pra mostrar algumas coisas, uns vídeos aí. Deus fecha a janela e deixa aberta. Bia, Minha mãe. você sabe como eu tô aqui, chorando, né? Emocionada. E Olha a altura da televisão. como você sabe, o olho cheio de lágrimas aqui, mas muito orgulhosa de ver você aí. Te amo muito. Que Deus possa te dar cada vez mais. Beijo, te amo. Te Tem amo, mais um, mãe. tem mais um, tem? Então vai. Deixa eu só entrar num parênteses aqui da minha mãe, que eu dava aula na sala dela, né? E eu sempre falo isso para minhas alunas. Chegar na casa dela todo dia de manhã para dar aula, tinha um cafezinho lá fora. Então, assim, eu não tinha como ir, às vezes, porque Dudu ficava com as crianças e tal. E meu irmão me levava. Então, meu irmão vinha com a motinha, me pegava e levava para casa da minha mãe. Quando eu chegava na casa da minha mãe, o cafezinho já estava lá pronto pra gente. E eu sinto o cheiro do café. O frio da manhã, da moto e tal. Então, assim, foi uma fase que foi quando eu comecei, que foi muito importante. E que eu acho que eu não vou esquecer mais. Sensacional. Assim, a lembrança do frio da moto, da bateção de capacete que eu batia nele o tempo todo. e do café da minha mãe. Legal, legal. Isso eu acho que pode ser uma marca pra você, até pra você lembrar do começo. Do começo. Pra mim foi a praia, né? Eu mergulhava na praia, jogava água na cara. Às vezes tava realizando coisas que eu sonhava, rápido assim. Aí jogava água na cara pra falar, cara, tô aqui, não tem nada, isso aí não é nada. É só um caminho aí. Muito legal. Tem 3 áudios aí, né? Rapaz, combo aí, hein? Prepara o coração. Que medo! Isso aqui tá quase como que é o nome daquele do Faustão? Arquivo confidencial! Fala Romo, fala Bia. Oi, mas Eu sei que conversas de consultório não se Mas falam, Ih. não se pode ser conversado lá de fora, mas e as grandes conversas, os papos de amigos, além de ser médico,
de família que nós tivemos durante muitos tempos dentro do consultório, para você voltar a correr, para você se dedicar a essa profissão maravilhosa que é a educação física, que você hoje é uma referência na nossa região. Você batalhou muito para chegar onde chegou e te abriu os olhos que não era só medicações, que era atividade física, que era alimentação, que era para você correr atrás dos seus sonhos e que você seria reconhecida sendo a melhor gerente, ou sendo a melhor professora, sendo a melhor educadora e sendo a melhor professora de hitbox do Brasil. Grande abraço, fica com Deus, vocês estão de parabéns. Obrigado, irmão. Obrigada, parceiro. A gente chama de parceiro, porque é uma parceria mesmo. E não é parceria Seven e Bia Hollenberg, é Mazé e Bia, sabe? Sim. Só que o Dudu tem 17 anos, então muita história, como ele falou, muito bastidor. Sim. E é lá que mora a coisa, né? Tem mais, Matheus? Matheus tá com a carinha. Matheus tá cansado já, hein? Tem mais E dois. que delícia ver a participação da Bia do podcast hoje. Eu sou aluna da Bia há 2 anos. Comecei esse projeto há 2 anos atrás. Eu estava totalmente sedentária, quase 5 anos desde o meu processo de maternidade. E naquele momento eu me achava totalmente incapaz de conseguir manter de novo uma vida de atividade física regular, né? Com a intensidade que o Hitbox entrega. Eu estou muito feliz de ter conhecido esse projeto, de ter conhecido a Bia. Se não fosse, com certeza, o apoio dela, a dedicação dela, eu não teria conseguido mudar a minha vida. Esse projeto não é um projeto de emagrecimento, é um projeto que realmente muda vidas, tá? Eu sou outra pessoa hoje, outra autoestima, eu tenho outra disposição. São 12 quilos que eu joguei fora nesse período. E estou muito feliz, espero que ela consiga ainda expandir esse projeto muito, muito, muito e alcançar muitas pessoas, porque é incrível mesmo. Obrigada por tudo, Bia, gratidão. Ai, excelente. Que linda. Assim, é isso. É transformar. Que eu quero que as mulheres se olhem, sabe? Elas chegam até mim para emagrecer, mas elas saem de mim com outra cabeça. E quando eu falo da transformação, é a transformação de dentro para fora. E quando eu falo que eu não vendo emagrecimento, eu vendo transformação, é isso. Porque se você se reconecta com você, se você aprende a se olhar sem brigar, né? Você se olha no espelho e fala assim, eu não vou brigar comigo hoje. É uma aceitação, porque a gente vai passar o resto da vida com a gente mesmo. Eu falo pra elas, tem uma música que eu uso muito, que é Seja Gentil com Você. Então sejam gentis com vocês quando acordam. Porque você é gentil com o próximo. Você não tem coragem de chegar pra alguém e falar assim, nossa, tá gorda, hein? Tem vergonha, não? Mas pra você só se trata assim. Você tá gorda, hein? Não tem vergonha, não? Mas você não chega e fala assim, pô, você tá... Vamos junto, vamos... Uma coisa que eu falo demais, e pra todo mundo que estiver ouvindo, a gente dá a palavra. Se eu te der a palavra aqui, ó, Romulo, eu te dou a palavra que a gente vai fazer um projeto e que ele vai ser assim, assim, assado. Eu não vou desistir enquanto a gente não chegar lá, porque eu te dei a minha palavra que a gente ia junto até o final. Agora, eu acordo na segunda-feira, que é o Dia Internacional do Recomeço, e falo pra mim assim, a gente vai treinar e comer bem hoje, a semana toda. Chega quinta-feira, eu já deixei tudo para trás. Porque a palavra que eu tenho pro outro tem muito valor, mas a palavra que eu tenho comigo mesmo tem 0. Porque na primeira oportunidade eu me deixo de lado. Verdade. Na primeira oportunidade, alguém é mais importante do que eu. Isso é até técnica de coach, né? O coach, ele faz isso, né? Você gera compromisso com a outra pessoa, porque a vergonha de não ter sido feita faz com que a pessoa faça. Mas com você, não. É verdade. Muito verdade. E tudo é mais importante que você. Então, eu já vivi assim, como eu falei do Joel. O Joel diz saúde, trabalho, saúde, família e trabalho. Não mudem a ordem. Saúde, família e trabalho. Porque eu deixei a minha saúde acabar. Eu cheguei no fundo do poço. A minha família não era prioridade, era só trabalho. Só trabalho. Quando o Dudu me perguntou naquele dia, deitado do meu lado, olhou pra mim e falou, você já pensou no aniversário de Thiago? Eu nunca mais esqueci daquele momento. Do quarto, da cara dele e de mim. Falei, é verdade. Eu não tô nem aí pro aniversário do meu filho.
que só vai fazer, sei lá, 3 anos, uma vez. Mas eu tô preocupada com a senhorinha que tá precisando do INSS lá, que, sabe? Sim. E quando falavam, você tem que ir ao médico, eu falava, não, que nada, estresse. É assim Tem mesmo. mais um áudio aí, não tem? Mais 2. A gente encerra a rodada de áudio. Boa noite, parabéns Rômulo pelo programa, parabéns Bia pela sua trajetória, realmente de emocionar quem está assistindo. E a minha pergunta é, como que você se imagina daqui a 10 anos, qual o seu planejamento para o futuro? Excelente pergunta, turma boa de pergunta, né? Vou pedir pra essa galera mandar as perguntas pra mim antes, que eu já faço a pauta aqui. Ou não, deixa que a pessoa participe, é melhor, né? Então, eu vou fazer uma retrospectiva que eu há 10 anos atrás não tinha ideia de onde eu estaria hoje. Então, eu espero que daqui 10 anos eu seja referência. Daqui 10 anos eu vou estar com 45, jovem ainda. Com certeza. E que até lá eu seja realmente, já tenha conseguido transformar tantas vidas como eu planejo. E que não só com a educação física, como eu já tinha te falado, o meu projeto de fazer palestras também motivacionais para mulheres, para mães, para dona de casa, para aquela mulher que trabalha fora, para mulheres em geral. Então daqui 10 anos eu quero que seja a Bia Hollenberg no mundo. Top. E aí 10 anos a gente vai estar, você já estouradaço. Boa. Boa. Aí eu vou voltar também estouradaça. Com tipo certeza. nível Carol Borba, assim, que é a Boa. top do digital. Eu vou, agora publicamente, né? Vou colocar de novo à disposição, até no projeto de palestra, você, Dudu, se precisarem de ajuda, de apoio. Já tem algum tempo aí já que eu faço, desde 2017 também. São 5 anos aí, acho que já palestrando já, então posso colaborar bastante, tanto na formatação, organização dos eventos, também posso contribuir com você. Conta comigo, como eu já falei. Tem mais um áudio, não tem? Olha, tá com certo delay aí que já tem mais 5. Que isso, cara. Gente, Porque o programa tem que calma. acabar, você sabe, né? Eu avisei. Segura aí, galera, Eu falei. segura aí. Falei, eu nem falei do meu aulão ainda. Então vamos falar do aulão. A gente Então volta vai lá, enquanto ele tá coisando. Segura aí o áudio aí, vamos falar do aulão, que acho que é o próximo passo agora. Não, vamos falar o seguinte. 2020 foi... entrou pandemia. 21 entrei com minha logo nova, virei o ano e tal. Chegou no final do ano, fomos crescendo, 20, final de 20. Não, fechou 20. 21. Entrei 21 fechou 20 e entrei 21 digital. Cenário novo, né? Logo nova, tudo novo. Continuamos, né, na crescente. Quando chegou no final do ano, aí veio a pandemia, fechou tudo, abre, fecha, bota a máscara, tira a máscara. Em novembro, eu falei, vamos fazer um aulão. Macaé tinha um decreto, no máximo 350 pessoas em ambiente fechado. Aí, Dudu, vai lá. Dudu, Clébio, pá, Clébio, beijo. Ideal Produções, que é quem realiza nossas produções. E vamos fazer um aulão. O dono do Hitbox estava no Rio, e aí ele veio pro aulão. Então foi tardezinha BR. E a gente só podia botar 350 pessoas. Foi no hotel... Qual é o nome do hotel? Royal Macaé. Nós botamos... Eu falei, vamos fazer 300 ingressos. Tipo, vamos fazer, mas não vai dar. Se der 100 é muito. Vamos lá. Botamos 300 ingressos e acabou os 300, tipo, uma semana antes. Eu falei, Clébio, e agora? Vamos fazer mais 30, porque aí 20 seria a minha equipe que ia estar lá dentro, mais a dele. Tá, vamos deixar aí essa margem. Vamos. Botamos mais 30. Chegou no dia, um dia antes, eu já coloquei, ingressos esgotados. Não, mas eu preciso. Eu falei, agora só se for na mão de coach, porque os coaches vinham até mim, eu quero 20, aí eu dava 20. Aí ele me mandava o Pix, toma, minha turma. Eu falei, cara, procura os coaches, porque não tem mais nos pontos de venda. Quando chegou no dia, minha Nossa Senhora.
A blusa do evento foi essa. Do evento não, as minhas alunas compraram para usar no evento. O boné tinha verde, preto e branco. Que nem eu te falei, a gente tem a loja agora, então tinha 3 opções de boné. Tinha a blusa roxa, que era a blusa do mês, tinham outras opções. A Closet estava presente no evento, praticamente zeraram o estoque da Closet naquele dia. E quando começou foi surreal. Romulo, você não tem noção. Era tanta gente. E elas gritavam meu nome, parecia uma artista. Eu ia tentar botar, mas acho que não vai dar tempo de botar o vídeo aqui disso aí, do evento, né? Foi uma loucura. Evento lotado. Ele, quando entrou, ele olhou assim e falou, caraca, um mar de gente, assim, ó. Todo mundo roxinho, bonitinho. Eu vi, eu fiquei assim... Quem quiser ver, tá, gente? No meu Instagram, @AnaBiaRollenberg, aproveita e me segue. E também queria que você faça o Instagram da loja. @clo.zetbr, porque eu não consegui fazer tudo junto, mas tem ali ó, no finalzinho. É closetbr, mas tem um pontinho no meio. Maravilha. E aí foi essa loucura do aulão. 350 pessoas, né? Juntando todo mundo. E foi um estouro. E realmente um estouro, porque o chão tremeu dentro do hotel. Ficou conhecido como agora é Bia Terremoto. Bia Bolt. Bia Rollenberg, Bia Terremoto. Por quê? Você parado, o chão tava tremendo. Tinha hóspede ligando para a portaria do hotel, para a recepção, para perguntar o que estava acontecendo, porque no 7º andar tava tremendo a janela. Caraca, que doideira, cara. Foi surreal. E agora, né, o próximo aulão. Então, assim, eu lá no início eu falei que eu fiz um aulão em 2020, 19, para 30 pessoas. 30, 40. E aí, no final do ano passado, a gente fez esse aulão e deu 350. E se tivesse mais, teria dado 500. É porque o decreto não permitia. Então, 350. E agora, dia 3 de julho, em parceria com o Shopping Plaza Macaé e a Centauro, a gente vai fazer um outro aulão no estacionamento do Plaza. Cleve tá fazendo aulão para 1000 pessoas. Top. Eu tô assim, oh meu Deus. 3 de julho. 3 de julho. Se alguém quiser participar, como é que faz? Então, abertura do evento às 16, início da aula às 17. Eu vou convidar alguns amigos meus, coaches aqui da região, para participar comigo. O ingresso custa R$10, mais 1 quilo de alimento. O quilo entrega na hora. Os ingressos vão começar a vender dia 15. No mesmo lugar que foi no outro aulão. No Açaí, do Ideal, que fica nos Cavaleiros do lado da Amba. E no centro, na Dr. Shape. Show. E no final de semana do evento vai vender na Centauro, somente. Perfeito. Sábado e domingo só na Centauro. Perfeito. Ah, show de bola. Vamos pro áudio, então? Você vai fazer o seguinte, você vai botar a sequência dos áudios, 5 áudios que tem aí. Aí depois a gente comenta, Bia, os áudios um por um. E aí a gente vai para as considerações finais, porque senão a galera tem família também. Oi, passando aqui então pra dizer o quanto Renatinha. eu tô orgulhosa, o quanto eu tô feliz de estar vendo a participação da Bia no programa. Dizer que ela é uma pessoa que foi muito incentivadora desde o início com os alunos dela, mas também com outros profs de hitbox, né, com outros coaches. E a Bia, ela tá a quilômetros de distância de mim, né, aqui do sul. Mas eu sinto como se ela estivesse do meu ladinho. Toda vez que eu pergunto alguma coisa pra ela e ela ajuda. Toda vez que ela não se nega a abrir o coração dela e dar dicas pra gente. E tô aqui pra dizer que o Formigueiro tá muito, muito, muito orgulhoso de estar vendo o teu crescimento. Obrigada, E de saber que a gente tava lá desde o início. Que legal. A Renata é uma coach do Rio Grande do Sul. Legal. E a gente criou essa amizade, sabe? O Formigueiro é um grupo de coach que tem gente de todo lugar. E a gente cresce, assim, começou todo mundo de mãos dadas, sem saber muito o que fazer. E eu sempre, desde o início, quem vem até mim pedir ajuda, independente de ser aluno, cliente, aluno, coach, eu recebo várias mensagens de vários coaches. E eu ajudo. Eu não tenho por que esconder o que eu fiz para chegar. É natural, cada um tem a sua essência e pessoas se conectam com pessoas, Sim. Eu falo sempre.
Então, você tem que ser você. E eu só falo as coisas que deram certo pra mim, né? E pode dar certo pra todo mundo. Vamos pra mais um, Matheus? Mãe, a gente tá assistindo o seu podcast aqui, tá muito legal. A gente botou em todas as televisões. Falei? A gente tá muito orgulhoso de você. Te amo. Te amo, mãe. Ai, que lindo. Eu que amo vocês mais que tudo. Pode seguir, meu amigo. Não poderia deixar de vir aqui e deixar um recado pra minha amiga, pra minha parceira. Ju. Estamos juntos sempre. É muito lindo ouvir sua história e saber que eu faço parte da sua história. E assim, lembrar de cada detalhezinho aí hoje. Segura a emoção, hein? E dia 3, tô chegando por aí, hein? Bora, Team BR. Tem mais. Ju é uma amiga que o Hitbox me deu. Hoje ela é líder aqui do Rio de Janeiro. A gente começou junto, na época que a liderança era staff, eu e ela. E eu tive que sair pra me dedicar totalmente ao meu negócio. E eu tinha medo de deixar ela sozinha, pra cuidar do Rio sozinha. E ela hoje virou líder, é um orgulho. Que legal. Bia, minha linda, é Renata Monteiro. É só para agradecer mesmo a você por tudo que você faz das suas alunas. Agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida, né? Como eu entrei em novembro de 2020 e só consegui treinar em setembro de 2021, né? E você sempre me dando força para eu não parar, para eu continuar e na luta da depressão, da ansiedade. E eu continuava pagando a mensalidade, não desistir. E muito obrigada por tudo que você faz por esse time BR, que é um time de mulheres que realmente levantam mulheres. Nós chamamos muito. Obrigada por tudo, minha linda. Obrigada, Rê. Renata, ela pagava e não fazia aula. Ela pagava só pra eu estar ali. Pra só pertencer. Pra fazer parte do grupo, que a gente tem um grupo que eu chamo de rede de apoio, que é muito importante. Que é onde tudo acontece. Porque, como eu falei, muitas vezes em casa a gente não tem o apoio. Dentro do grupo você tá com centenas de pessoas de milhares de quilômetros de distância de você, mas que estão presentes todo dia na sua vida. E lá no grupo acontece isso. Então, assim, quando alguém tá mal, fala. O outro vai e ajuda. E ela fazia parte do grupo só... Olha lá o Instagram, pode seguir. Por favor, né? Isso, muito legal, Bia. Bia, queria te dizer uma coisa. Olha lá, se você baixar, tem as... Aí foi o aulão, os conjuntos, as blusas. Desistir não é opção. Mulheres levantam mulheres, que é um muito lema legal. nosso também. Olha lá o boné preto. Muito legal. É que os outros eu arquivei os mais antigos. Muito bom. Queria te dizer o seguinte, a gente veio conversando até no bastidor no carro. A gente falou um pouco de comédia, né? E tá me vindo muito à cabeça falar sobre esse assunto. Acho que o Papo de Meio Filho tem essa ideia de dar à luz essas histórias, né? Até Dudu me deu algumas sugestões de trazer nomes de muitas relevâncias. Mas eu acho que o papel do papo é muito a gente dar à luz essas histórias como a sua, como foi dos colegas que já tiveram aqui. E fazendo uma conexão com a comédia, né? Socialmente as pessoas não sabem disso. Mas a máscara do palhaço é a menor máscara do mundo. E é a máscara que revela, diferente das outras máscaras que elas escondem, né? Que é o nariz. Uhum. É só o nariz, né? E o que um palhaço faz, né? Ele quer ir para um lugar, alguém chama ele se distrai, bate a cabeça e cai. Mas ele levanta com a destreza de um lorde, como se nada tivesse acontecido. E ela é a máscara da verdade porque... Lembrando do Carlito, né? Do Chaplin. Ele perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu família. E aí a roupa não cabe nele porque é uma roupa que foi doada, né? E no inverno ele pega um resfriado e fica quando a gente tá com um resfriado, o nariz fica vermelho. Daí vem essa relação do palhaço. Mas a relação maior da verdade vem que o ser humano de verdade a gente conhece
quando ele perde um ente querido, quando ele tá lá no fundo do poço. E eu acho que o que você transpira é verdade. Essas mulheres, elas se conectam com você porque é a sua verdade. Não é nada que é criado, não é nada fake. E acho que isso é fantástico. Acho que é tudo isso que simbolizou esse programa de hoje. E pra mim, eu acho que nos desafios que eu tenho vivido no dia a dia, eu queria te dizer que pra mim também é uma inspiração de continuar, de ter força e de seguir. Porque o Cortella fala muito disso, né, Mário Sérgio Cortella? Ele fala, no final de uma vida, um ser humano médio, ele consumiu mais ou menos 70 toneladas e devolveu 70 toneladas em merda, né? Qual a sua obra, né? O que você vai deixar? E eu acho que ficou evidente tudo que você está deixando de construção, e eu tenho certeza que você vai construir muito mais, e o impacto que você tem causado na vida dessas pessoas, que eu acho que o que a gente veio fazendo no mundo é realmente isso, né? Eu vi um podcast um dia desses, e a menina levantou uma questão que era assim, como você quer ser lembrado daqui a 100 anos? E ela falou assim, eu nem vou ser lembrada daqui a 100 anos. As gerações já vão ter passado tanto dos meus filhos que ninguém vai lembrar quem foi a tataravó. Agora, eu sei como eu quero ser lembrada dentro da minha vida. Então, assim, daqui 10, daqui 20, daqui 50 anos, que é o máximo que eu vou chegar pela boca de alguém. E como eu quero ser lembrada? Como a pessoa que transformou a vida de alguém. Eu quero que algum dia alguém sente numa roda para conversar e fale meu nome dessa forma. Eu conheci a Bia, e tenho aluna da época de academia que fala assim, eu te conheço quando você era só Bia. Que legal. E eu quero que as pessoas falem isso. Eu entrei pro time e eu entrei uma pessoa, saí outra. A Bia Hollenberg na minha vida foi transformação. Não... eu fiz aquele programa lá que emagreci nada. Porque emagrecer é relativo. Você vai emagrecer se você treinar. Se você treinar, eu tenho certeza que vai chegar no final do mês, seu resultado vai ser excelente, como eu tenho várias que treinam e têm resultados excelentes. Mas eu quero ser mais que um grupo de treino. E é o que eu falo para elas. Você pode ir numa pessoa grande aí da internet, você não vai ter acesso a ela nunca. Porque ela tem uma equipe que vai estar na frente e que ela não bota a cara. Comigo, lógico, quando eu tiver do tamanho delas, é claro que é muito fácil falar, porque elas são gigantes. Não tem como falar, de repente, com milhares de alunas. Mas eu quero estar o mais próximo possível. Pode não ser pelo meu celular, meu telefone pessoal, como é hoje, que já até deixou de ser pessoal, né? Porque quando vira trabalho. Mas pelo Instagram, pela rede social, pelo metaverso. Entrar na casa delas através do metaverso para a gente bater papo. Mas assim, quero ser lembrada como alguém que fez algo de importante na vida, que seja de 1, de 10, de 100, de 1000. Se uma pessoa, quando eu entro em live no Instagram, para fazer live aberta, aí eu falo para elas assim, quem tá pela primeira vez? 1, 2, 3, 10. No primeiro momento que eu entro. Quando chega no final, eu pergunto, quem tá aí a primeira vez? Se tinha 10 no início, às vezes eu chego no final, eu tenho 3 das primeiras. Primeira vez. Essas 3 que caíram e voltaram, que o Instagram agora tá uma porcaria, né? Ele derruba a gente toda hora. E eu falo pra elas, é pra vocês que eu abri essa live hoje. Porque eu abri a live e as minhas alunas já treinaram. Elas estão ali de novo porque elas estão comigo pro que deve é. Mas eu abri live pra pegar pessoas novas. E pra transformar aquele dia delas. Porque quando chega no final, a pessoa tá tão extasiada, tão feliz que conseguiu, que pode ter feito 50%, mas é melhor 50% de um treino do que treino nenhum, sabe? Então, quando eu falo de treinar, não é treinar por treinar, é treinar por você, porque vai te fazer bem. O grupo funciona como uma rede de apoio. Então, todo final de aula eu falo assim, posta uma foto lá no grupo. Porque pode ter alguém que está sentado agora, mexendo lá, e fala assim, vou treinar não. Aí quando cai aquela chuva de fotos da mulherada suada, louca, fala, hoje a aula foi demais e tal, não sei o quê. Eu tenho relatos que falam assim, cara, se não fosse esse grupo, eu já teria desistido. Mas vocês me ajudam. Vocês me fazem querer treinar. Quando eu vejo alguém que treinou postar uma foto, eu falo, caramba, eu preciso fazer também. E aí eu te faço uma pergunta, Romo. Quantas vezes, deve ter chat aí, né, na live, bota pra mim.
Quantas vezes você já entrou numa academia lotada e não falou com ninguém? Direto acontece isso. Vou perguntar aqui, ó, pra produção. Direto. Quantas vezes você entrou numa academia com 30 pessoas e você não falou com ninguém? Mal com o professor. Direto acontece isso. Quando o professor fala com você. Quando o professor fala com você. É uma jornada muito solitária na academia, né? Aí você acha que você tá na academia, você vai ter mais resultado que treinando em casa. Porque em casa você tá sozinho. Só que a gente não é mais, a gente não vive mais no mundo de 10 anos atrás. Em casa eu não tô sozinha. Quantas pessoas estão assistindo essa live agora? Verdade. A gente não tá sozinho aqui, não somos só nós. Sabe? Então assim, o digital ele chegou com tudo. Hoje tudo é digital. O iFood tá aí, a Netflix tá aí, cada vez maior. Já somos cyber-humanos, né? Teve alguém alguém comentou sobre isso, né? Como assim cyber-humano? Se eu te perguntar uma coisa agora, você vai procurar onde? Se não souber responder. No Google. Então já faz parte de você, pô. Se você tiver que fazer qualquer coisa no banco, qual foi a última vez que você pisou numa agência? Eu não sei. Eu não sei também. Deve ter sido quando eu trabalhava lá. Tem que falar com o gerente e falar, caraca. Não, eu tenho ido, que eu tenho que depositar dinheiro de vez em quando lá. É só porque você precisa botar o papel lá. Porque se tivesse como por aqui, entrava por aqui. Não, nem cheque eu preciso no banco depositar. Olha que doideira. Eu vou lá, escaneio o cheque, ele já ainda deposita. existe isso? Cheque. Ainda tem gente que trabalha com isso. Bia, olha só, a gente precisa encerrar. Assim, por mim eu dava mais uma hora de programa aí pra gente. Foi maravilhoso. Obrigado, assim, obrigado pela sua história, pela sua... Parabéns, tanta gente que te ama. Eu acho que esse é o maior legado que a gente pode deixar pro mundo, pros nossos filhos. Eu acho que a percepção da gente pelos olhos dos outros, né? E eu acho que você tem deixado isso de forma brilhante. Graças então, a parabéns. Deus. Obrigado aí pelo seu tempo, por você estar aqui disponibilizar. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que está aqui até agora com a gente. Obrigada a todo mundo que está assistindo, que ficou até o final, que compartilhou a live para outras pessoas. Vai ficar gravado, vai ficar disponível no Instagram lá do Papo de... Como é que chama? Papo de Meio-Fio. E no YouTube do Rota, né? A gente tá pelo YouTube do Rota agora. E vai estar... eu vou estar lá no Instagram do Papo de Meio-Fio. Vou abrir uma aba lá do Linktree. Você vai conseguir acessar lá todas as outras entrevistas. E essa também a partir de... Daqui a pouquinho eu tô colocando já. Deixa eu só deixar um recadinho para quem não é meu aluno ou não participa. Eu não vou nem falar assim, vem fazer parte do meu time. Não. Eu vou falar um recado que é de reflexão para quem está assistindo. O quanto você tira da sua vida para você. O quanto você é prioridade hoje na sua vida. Só faça essa reflexão. O quanto você cuida de você como você cuida de outras pessoas. Porque a gente precisa fazer essa reflexão. Sim. O quanto eu me dedico para minha empresa, mas não me dedico para mim. Eu trabalho de 8 da manhã a 8 da noite, mas eu não tiro uma hora no dia para mim. Eu tenho filho, casa, e eu sou o último lugar. Se der, eu faço. É sempre assim. Então, assim, o meu papo com mulher é exatamente esse. Mulheres levantam mulheres. Porque é aqui que a gente faz, assim que a gente faz. Esteja em lugares onde tenham pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. Onde tenham o dia a dia igual ao seu. Quando eu falo que eu sou real, é porque eu sou real. Porque eu mostro pra elas o meu dia a dia, os meus perrengues e tudo. Sim. Porque eu não vivo num mundo perfeito. Não existe. Ninguém vive num mundo perfeito. Então, esteja em locais onde as pessoas querem o mesmo que você. Cuide de você. Seja gentil com você. Amanhã, quando acordar, lembra de mim. Acorda, espreguiça, lava o rosto e fala assim: bom dia. Você tá gata hoje. Passa aquele pente no cabelo. Bota a música, hoje eu acordei gostosa. É isso. Então, assim, seja mais carinhosa. Tenha um olhar mais carinhoso por você. Porque, consequentemente, isso muda tudo. A partir do momento que eu me olho com bons olhos, eu quero treinar. Eu quero me alimentar melhor. Eu quero me vestir melhor, nem que seja para ficar dentro de casa. Porque quando a gente tá mal, tudo fica mal. E tudo cada vez tá mais. O buraco tá mais fundo, e é muito mais difícil de sair. É isso, meu recado. Obrigado, Bia. Pessoal, muito obrigada por tudo, gente. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado pelas mensagens, os parabéns. Semana que vem a gente está aqui às 21 horas e mais um Papo de Meio-Fio. Obrigado pela sua audiência. Siga a gente lá nas redes sociais, no Instagram. Siga o Rota aqui também, no Instagram, no YouTube. Semana que vem a gente está junto. Muito obrigado e boa noite.